Qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Existe alguma diferença? Porque alguns teólogos muitas vezes trabalham com terminologias, reino de Deus, reino dos céus, e às vezes fazem uma explicação em torno disso sem levar em consideração o contexto. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que reino de Deus e reino dos céus são termos sinônimos. Mas por que então Mateus utiliza o termo reino dos céus, enquanto que Marcos e Lucas empregam reino de Deus? Bom, em primeiro lugar, antes de eu explicar o porquê, deixa eu enfatizar por que esses termos são sinônimos. Basta você ler os versículos, alguns versículos em Mateus e também Marcos e Lucas, para você perceber que reino de Deus e reino do céu são sinônimos. Por exemplo, Mateus 19, 14 e 24. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, no próprio livro, no próprio Evangelho de Mateus, você vê reino dos céus e você vê também reino de Deus aqui em Mateus, não é? Mas Mateus, nós vamos ver daqui a pouco que ele evitava usar o termo reino de Deus, e vamos ver por quê. Se você ler nos textos correlatos, Marcos 10, 14 e 25, Lucas 18, 17, você vai ver o termo reino de Deus. Então Mateus usa reino dos céus e Marcos e Lucas utiliza reino de Deus, que são termos sinônimos. Veja, os evangelhos se completam. A Bíblia é uma harmonia perfeita, a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é análoga. Agora, falando de Mateus especialmente, é importante que se diga que ele não foi escolhido por acaso para abrir os evangelhos. Jerônimo, lá no século IV, quando ele produziu a Vulgata Latina lá em Belém, veja que a ordem dos livros, conforme está na nossa Bíblia, vem dessa tradução Vulgata de Jerônimo, não é? A Bíblia não está em ordem cronológica, ela está por ordem de assuntos. E quem trabalhou nisso foi Jerônimo. Então, Jerônimo não escolheu Mateus para abrir os evangelhos por acaso. O próprio Mounce, que é um dos autores que eu vou recomendar aqui, um importante exegeta, um importante erudito do Novo Testamento, no seu comentário bíblico sobre Mateus, Mounce, não é? Robert Mounce, é um comentário sobre Mateus. Ele diz o seguinte: sua estrutura distintiva e propósito específico fazem dele, isto é, de Mateus, o evangelho ideal para a igreja crescente, cuja necessidade era instruir seus conversos na vida e ensinos de Jesus. Esse evangelho, claro, ele visava atingir o grande público, não apenas os judeus. Só que tem um detalhe: os destinatários originais de Mateus eram os israelitas. Por isso, ele tem um cuidado muito grande, né, ao empregar termos como, por exemplo, reino de Deus. Ele não queria utilizar Deus toda hora, porque não queria usar o nome de Deus em vão, né? O israelita ele evitava usar o nome de Deus a todo custo. Ele só usava em alguns momentos. Por isso que em Mateus você vai encontrar muito Pai Celestial, Pai que está nos céus, não é? E você vai encontrar menos referências diretas a Deus. Então é por isso também que Mateus utiliza reino dos céus, para evitar usar o nome de Deus, referir-se a Deus diretamente. É somente por isso. Mas, a rigor, reino de Deus e reino dos céus são termos sinônimos.